guiai meus passos. O ano litúrgico está aproximando-se do seu fim. Hoje é o penúltimo domingo. A Igreja nos coloca diante de textos apocalípticos justamente quando o ano está terminando. E aqui há uma pedagogia. Assim como o ano termina, também nossa vida terrena terá seu fim. É curioso, como nós sabemos, nós somos fascinados pelo fim. Nós queremos saber como as coisas terminam. Mas vejam bem, o fim para Deus não é um desastre, é uma finalidade, um propósito. E hoje a liturgia nos coloca diante do chamado discurso escatológico de Jesus. Jesus vai nos ensinar a lidar com o nosso pânico do futuro. Vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Pois bem, o que quer dizer esse evangelho que nós acabamos de ouvir? O evangelho começa com algo que poderíamos chamar de síndrome de turista espiritual. Os discípulos estão em Jerusalém, deslumbrados, admirando a obra-prima da nação, o templo de Herodes, aquele que nós ouvimos no evangelho da semana passada. É uma construção colossal, de pedras maravilhosas. Eles estão ali boquiabertos. Reparem que o templo de Herodes era realmente uma das maravilhas do mundo antigo. Flávio Joséfo nos conta que algumas pedras mediam 12 metros de comprimento. Imaginem o espanto daqueles simples pescadores. E Jesus olha para aquela maravilha, não se deslumbra nem um pouco e diz: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído. E aí, por favor, minha gente, imaginem o silêncio. Jesus fura a bolha da admiração estética. Ele diz: Isso tudo que vocês acham tão sólido é passageiro. É pó que o vento leva. Os discípulos representam nossa tendência de buscar segurança nas coisas visíveis. Quantas vezes nós não somos como eles? Colocamos nossa confiança em nossas pedras formosas. O emprego, a conta bancária, a saúde perfeita
E Jesus nos desperta, tudo isso passará. O mais interessante é que quando Jesus diz isso, os discípulos têm a mesma reação que a nossa, quando a nossa segurança é ameaçada. Eles perguntam: Mestre, quando acontecerá isso? E qual será o sinal? Reparem que eles não perguntam: o que é que nós devemos fazer, mestre? Não, eles perguntam: quando? Qual o sinal? É a pergunta humana por excelência. É a pergunta de quem quer o controle. E a verdade, meus irmãos, é que nós queremos controlar o futuro. Nós queremos a data, nós queremos a hora, o mapa do fim para podermos nos organizar. Nós temos pânico do imprevisível. E por isso que é tão difícil ao homem moderno confiar na providência de Deus. Confiar na mão de Deus, no cuidado de Deus. Mas Jesus não satisfaz nossa curiosidade. Em vez disso, ele desconstrói a nossa ansiedade e faz o inverso. Ele não diz atenção nisso, ele não diz qual é o sinal, mas ele diz o que não é o sinal. Ele diz: cuidado para não ser desenganados. Não sigais essa gente. Ou seja, ele não aponta, o sinal é esse, a data é essa, mas ele já diz: olha, agora não façam isso. A ansiedade apocalíptica sempre foi um mercado muito rentável, né? E até hoje é. Jesus nos vacina contra os gurus do caos. Quanta gente tem por aí vendendo essa ansiedade apocalíptica. A palavra usada por ele em grego seria: não percam o norte. Tenham atenção. Cuidem para não se desviar do essencial. Não percam o norte. Depois ele fala do caos da história. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados, mas não será logo o fim. Algo que toca profundamente é quando Jesus diz: até pelos pais e irmãos sereis entregues. É a inversão dos afetos naturais. Aqui eu lembro de Santo Tomás de Aquino, que quando sua família nobre se opôs ferozmente à sua decisão de se tornar dominicano. Ele foi sequestrado pelos irmãos, foi mantido preso por cerca de 2 anos em um castelo da família, onde tentaram de vários modos fazê-lo desistir da vocação. Inclusive, enviaram até uma prostituta para tentar Tomás. E é bonito porque aqui a gente vê que seguir Jesus pode exigir rupturas dolorosas. E é exatamente por isso que Jesus diz: calma, porque guerras, terremotos, pestes, isso não é o fim. Isso é história. Parem de ler o noticiário como se fosse o Apocalipse. Até porque a palavra Apocalipse não quer dizer destruição. Isso é um erro. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E então, aqui, exatamente nesse momento do Evangelho, acontece um movimento que é o mais importante do Evangelho de hoje. Jesus tira o foco do cósmico, terremotos e tudo mais, e coloca no pessoal. Ele diz: mas antes de tudo isso, eles vos prenderão, vos perseguirão, vos levarão diante de reis e governadores por causa do meu nome. Vejam só que inversão. O verdadeiro fim do mundo para o cristão não é o terremoto. O verdadeiro fim do mundo é o encontro com o mundo por causa de Cristo. São as implicações desse encontro com o mundo por causa de Cristo. A verdadeira crise é a traição que acontece dentro. Sereis traídos até mesmo pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Mas por que isso acontece? Para nos destruir? Não, minha gente, não. E aqui está o ponto central no versículo 13. Isso vos acontecerá para que possais dar testemunho. Que palavra, que palavra. Em grego, testemunho é martiria. É a mesmíssima raiz da palavra mártir. Vejam como isso é profundo. O caos, a perseguição, a crise na sua vida não é um castigo de Deus. Não é você que está vivendo uma crise, um problema, uma situação. Não é um castigo, mas é a oportunidade de martiria,
de ser mártir, de dar testemunho de Jesus Cristo. A perseguição não é o fim da fé. A perseguição é o lugar do testemunho, é a oportunidade, é o espaço do testemunho que Deus está lhe dando. E o que é que isso tem a ver comigo? Tudo, tudo. Sim, porque nossos templos também caem, como Jesus profetizou que cairia o templo de Herodes. O templo nosso, do nosso emprego seguro, pode cair. O templo da saúde inabalável. Tudo isso, minha gente, é pedra sobre pedra que pode ruir. E quando isso acontece, o que é que a gente faz? Nós perguntamos, quando isso vai acabar? Mas o Senhor nos responde hoje com a chave de ouro, que está no versículo 19. É pela vossa perseverança que mantereis a vossa vida. Como o cardeal Vantuan, que ficou preso 13 anos no Vietnã, dizia: transformei meu cárcere em catedral. É bonito porque aqui a palavra perseverança, que mantém a nossa vida, é hipomoné. E hipomoné não é a paciência passiva de quem espera o ônibus, não. Hipomoné é um termo militar. Hipo, sob, e moné quer dizer permanecer. Ou seja, é permanecer de pé sob o peso. Eu vou repetir. Hipomoné quer dizer exatamente a junção de duas palavras, que quer dizer exatamente permanecer de pé sob o peso. É a resistência ativa do soldado que não abandona o posto, mas permanece firme. Meus irmãos, a verdade é que nós queremos respostas. Quando? Quais são os sinais? Mas Jesus nos dá uma virtude. Hipomoné. Por isso nós devemos fazer esse exercício. Diante do terremoto da sua vida, uma crise, uma ansiedade, em vez de perguntar a Deus quando isso vai acabar, nós devemos perguntar: Senhor, como posso exercer a hipomoné? Como posso dar testemunho disso? Como posso ser perseverante? Como posso ser tua presença? Como eu posso ser sinal teu para o mundo diante dessa crise que eu atravesso? O final do Evangelho nos apresenta um paradoxo. Não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. É até engraçado, porque a gente poderia perguntar: Senhor, como assim? Eu serei traído, talvez morto, mas eu não vou perder um fio de cabelo? E aqui, meus irmãos, isso aqui que Jesus está dizendo é a ressurreição, é a lógica de Deus. Porque podem tirar nossa vida biológica, mas não podem tocar na vida verdadeira que Cristo nos deu. A vida zoé, a vida divina, a vida que provém de Deus está ligada exatamente à comunhão com Ele. Essa vida, ela é incorruptível. Ela não pode ser alcançada pelo mundo. Meus irmãos, no final o que importa não é a solidez das pedras do templo, mas a solidez da nossa fé. Que a Virgem Maria, a mulher da hipomoné perfeita, da perseverança perfeita, que permaneceu de pé sob o peso da cruz, nos ensine a arte de perseverar no amor. Assim seja. Amém. Eu peço a todos orações pelo nosso querido amigo, Padre Dorivaldo, que neste momento precisa das nossas orações. Peçamos a Deus que realize a sua santíssima vontade na vida deste homem que testemunha a perseverança, a hipomoné, sob o peso da cruz que ele carrega já há alguns meses. Rezemos por ele. A todos uma ótima semana, um grande abraço. Compartilhe o nosso podcast com seus familiares e amigos. E até o próximo episódio, se Deus quiser.